Deixa eu falar uma coisa interessante, né? Falar para quem está ouvindo e quer pregar, tá? Fazer esses cursos de formação de pregadores é bom, tá? É muito bom, mas entenda uma coisa, isso aí é só um auxílio. Não é isso aí que vai fazer você... Não é isso aí especificamente. Isso vai te ajudar, tá? Vai te auxiliar, vai te impulsionar, vai deixar você zeloso, disciplinado, tá? Mas com o passar do tempo, você vai encontrar o seu modo único, tá? De preparar uma pregação. Então, como que eu preparo a minha pregação? Eu tenho comigo que a pregação ela não é preparada uma semana antes. Entenda bem o que eu vou dizer, né? Para a gente pegar o contexto todo. Não é você não prepara um bom pregador não prepara uma pregação uma semana antes. Ele prepara a pregação na sua vida de oração, tá? Por isso que eu digo que a parte mais importante de uma pregação não é o que você vai dizer, a parte mais importante. Não é que isso não seja importante. Né? O conteúdo é importantíssimo, tá? Não é o que você vai dizer, para quem você vai falar, o modo como você vai pregar. A parte mais importante de uma pregação é a vida de oração que está por detrás dessa pregação. É a vida de oração do pregador. Voltemos no primeiro vídeo de Santa Carona. Exatamente. Eu me lembro muito bem que eu também lembro. Falei isso. Faz tempo que eu não vejo o vídeo, mas eu lembro certinho. Assim. Entendeu? É a vida de oração. E disso não abre mão. Porque eu nunca esqueço que uma vez o padre Eduardo Dougert, numa palestra, ele disse assim, uma pregação sem a unção do Espírito Santo é um prato de comida frio. Tá? É um prato de comida frio. Segundo ponto, tá? Com a vida de oração do pregador, ou do candidato a pregador, precisa vir o estudo. Tá? O estudo, primeiro, do catecismo, junto com a Sagrada Escritura, dos documentos da igreja, estudo de livros de espiritualidade, da vida dos santos, para você ter o que falar. Para você, qualquer um, não ser aquele pregador que o padre Zezinho, que uma vez eu fiquei sabendo que foi ele que disse, falou isso para os carismáticos, no encontro de carismáticos, e teve gente que não gostou, mas é verdade, né? Pregadores de um livro só. O que é um pregador de um livro só? É um pregador que só fala daquele assunto. O Ney vai falar isso aqui, não confio no homem de um livro só. De quem que é essa frase? Tomás de Aquino. É? Caraca, entendeu? Não. Sabe? Então, lembra o orar e vigiar? Não adianta você orar se você não vigia, não adianta vigiar se você não ora. Cedo ou tarde você vai cair, você vai levar um tombo tremendo, tá? Com a pregação vem a oração e o estudo. Diário, tá? Tem aquela passagem do quente ou frio. Então, eu sempre costumo dizer, qual que é a diferença do quente e do morno? É que o quente faz todo dia o que o morno faz de vez em quando, tá? Eu fico muito desconfiado de pregadores que preparam a sua pregação baseado só em filminho, em palestras que eles acham no YouTube. Tá? Pregador tem que ler, tem que estudar. Tá bom? Não estou dizendo que você não possa ver uma pregação de um Padre Léo para ver se você acha um conteúdo legal, mas não é só isso. E assim, é bom que no começo a pessoa não use isso para estudar para pregações. Então, tipo assim, eu tenho uma pregação sobre Espírito Santo, eu vou pegar uma palestra do Padre Léo sobre Espírito Santo. Aí Não é legal que faça isso. Espírito Santo Padre Léo. Não é legal. Mas uma coisa que é interessante seria, em outros momentos, não por uma ocasião de uma pregação, ele ter o hábito de assistir algumas pregações. Lógico. Entendeu? E, assim, não somente recorrer às pregações dos mais famosos, como o Padre Léo e tal. Eu acho que essa frase vai ficar mal do jeito que eu colocar. Vamos voltar. Não dos mais badalados atualmente, né? Mas recorrer principalmente às pregações dos santos. Nós temos muitos sermões que são publicados, que são livros muito bons que a gente poderia pegar, sabe? Exatamente. Então, assim, sair um pouco da esfera carismática e dar uma expandida mais. Pegar aí
os homilias de São José de Anchieta, né? Pegar um Ranier Cantalamessa, Exatamente. tá ligado? E dar uma enriquecida na parada, entendeu? sabe? Porque, por exemplo... Até pra ver os recursos que eles usam, as analogias que eles usam, o jeito que eles usam pra explicar tal ponto, sabe? Isso vai criando conexões pra que você... Eu tenho na minha cabeça que é assim. E, assim, não é que eu tenho na minha cabeça, é o jeito que... O Espírito Santo... Os espíritos... Eu não vou falar o Espírito Santo, não, porque são os espíritos. Eu tô pegando até os demônios aqui. Eles só trabalham com o repertório que nós temos. Então, as próprias tentações que o demônio usa pra fazer a gente pecar é com base no repertório que a gente carrega na nossa cabeça. O Espírito Santo é do mesmo jeito, irmão. Então, ele vai usar você pra pregar? Vai. Só que ele vai entrar na sua cabeça e vai ver a biblioteca de informações que você tem lá dentro. Se você tem 2 livros, irmão, o Espírito Santo vai agir? Vai. Mas vai pegar 2 livros, entendeu? Ele não vai criar conteúdo novo na sua cabeça. A graça supõe a natureza. Exato, exato. Então, assim, você tem que dar pro Espírito Santo ferramentas pra ele te usar, entendeu? Pra que você seja um bom instrumento na mão dele, sabe? Então, quando eu sou chamado para pregar, então a primeira coisa que eu faço, eu rezo, tá? Às vezes a pessoa me chama para pregar e eu falo assim, eu posso te dar a resposta daqui 3 dias? Ah, pode. Por quê? Porque eu vou rezar. Senhor, é para mim essa pregação. Porque às vezes não é, gente. Às vezes você se compromete, você assume um compromisso que depois, às vésperas daquele compromisso, você vai dizer, putz, grilo, não... Né? Você vai ter um outro compromisso mais importante, por exemplo, um compromisso de família, e você vai ter que ligar para o pobre coitado às vésperas da pregação dizendo, não vou poder ir. Então, Senhor, essa pregação é para mim? E eu fico esperando. Se Deus não fala nada, quem cala consente. Eu vou. Vamos usar essa lógica, né? Não é uma coisa exata assim, né? Estou usando só um faz de conta. Bom, Nem pode ficar dependendo disso também, senão tá enrolado. Também, né? Aí passa o tema, beleza, passou o tema. O que eu faço? Enquanto isso, eu vou orando e eu vou pensando o tema. Eu também faço muito isso aí. Eu penso primeiro, eu vou pensando. Vou orando todo dia, até o dia da pregação, vou orando, tal, vou pensando o tema, tá? Vou desenvolvendo aqui na minha cabeça, para depois eu tentar colocar no papel. Tá? Eu vou pensando. Mas é mais uma organização, né? Exatamente. Vai concatenar as ideias ali. Exatamente, né? Exatamente. Porque já aconteceu de organizar tudo aquilo, chegar na hora da pregação não usar nada flui, disso. né? Não sai nada. Entendeu? Tá? Ou eu colocar 5 pontos e eu pregar apenas 1 e eu perceber que foi suficiente, era aquilo que precisava. Porque o homem propõe, mas é Deus quem dispõe. Um ponto que você tinha na pregação vai a pregação inteira. Inteira, entendeu? É Santa Teresa fazendo oração, né? Vou fazer uma oração sobre o Pai Nosso. Pai... Pronto. Acabou, né? A oração ficou nisso, né? Ficou no pai. Entendeu? E aí depois eu coloco no papel, tá? Eu vou organizando da melhor maneira possível para ver o que pode sair, tá? Mas, gente, antes de qualquer coisa, é sempre confiando na misericórdia de Deus. Porque por mais experiência que a gente tenha, a nossa experiência não quer dizer absolutamente nada diante do poder divino. Senhor, eu preparei, está tudo aqui, Senhor. Agora, me ajuda, porque eu sem você não faço nada. Sem mim nada podeis fazer, eu acredito nessa palavra, Senhor. Então, daqui para frente, me ajuda, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Pode ser que eu não tenha feito da melhor maneira, mas, Senhor, pelo menos tenta suprir o que eu não fiz. Tá? Então, você vai lá de coração. A outra coisa que eu tenho comigo é que a pregação ela é uma partilha. Você vai partilhar com outro, dentro do tema sugerido, aquilo que você tem no seu coração. Entendeu? Aquilo que você tem no seu coração. Porque é interessante que quando você partilha com alguém, você fala de dentro. Você fala de vida. Você não fala de teoria. Quando você fala da sua experiência com Jesus Cristo, você não está falando de um Cristo histórico. Você está falando de um Cristo vivo, real,
ressuscitado, glorioso, que agiu na sua vida. E por isso você não é mais a mesma pessoa. Pode ser que você não seja a pessoa que você deveria ser hoje, por causa da nossa limitação, do nosso pecado que entrava a nossa caminhada rumo à santidade. Mas uma certeza todos nós aqui podemos ter: nós não somos mais os homens que nós éramos antigamente. E isso chama-se conversão. Isso chama-se fruto de pregações que nós ouvimos, que mexeram conosco. Sabe? Eu tenho a grata experiência de ter passado, eu sei que tudo é de Deus, mas aconteceu comigo, poderia ter acontecido, ou já aconteceu com alguns de vocês, com certeza. Um colega meu chegou para mim e falou assim: Chileno, eu ouvi tal pregação sua certa vez no grupo, no outro dia eu tive que ir me confessar. Olha que lindo, gente. A minha pregação, pela graça de Deus, convenceu o meu irmão: eu preciso me confessar. Só o fato de lembrar dessa pregação já significa que alguma coisa aconteceu ali dentro, né? Exatamente. Sabe? Eu preciso me confessar. E ele não chorou nada. Ele só saiu e falou: eu preciso me confessar. Que coisa maravilhosa, gente. Que experiência linda, que testemunho. Eu já tive a experiência de pessoas chegarem para mim e falar assim: Chileno, você é meu pai. Eu falei: teu pai? É, Chileno, você é meu pai espiritual. Eu não sabia disso. Por quê? É porque eu estava em tal grupo e você falou tal coisa e essa tal coisa mudou a minha vida. Percebe? Mas a gente percebe que isso é moção do Espírito Santo. E todo pregador precisa pedir o Espírito Santo todo santo dia para que todo dia seja santo. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, a vida de oração. Eu não sei quem que era o santo amigo de São Tomás de Aquino. São Boaventura? Boaventura, é. Conta-se. Era o contemporâneo. Conta-se que São Tomás de Aquino ficava abismado com a sabedoria de São Boaventura. E perguntou para ele: não, eu preciso conhecer sua biblioteca. Aí dizem que São Boaventura o levou até a cela dele, abriu uma cortina no canto do quarto, tinha um genuflexório e um crucifixo na parede. Está aqui, ó. Ele era um homem de oração. O Santo Tomás de Aquino também tem histórias parecidas. Diziam que às vezes ele pegava algum ponto que ele queria estudar e ele não entendia. E ele lutando para entender, não conseguia, ele ia para a capela. E conta-se que teve dias que ele como sacerdote, tinha como fazer isso. Tinha dias que ele chegava a abrir o sacrário e enfiar a cabeça lá dentro. Falava assim: bota aqui, que eu não dou conta. Não tô conseguindo entender. Sabe? Então, assim, quando a porca torce o rabo, irmão. Não... Por exemplo, uma coisa que todo pregador deveria pelo menos fazer de vez em quando, seu diário espiritual, né? Um caderno qualquer onde você faz a sua leitura diária e você se sentir tocado, né? Você escreve, por exemplo, no dia 20/3, o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Eu anotei aqui algumas coisas e a palavra rema, que é aquela palavra inspirada, aquela palavra que toca você, que mexe com você, foi do versículo 40. Versículo 50. O homem acreditou na palavra de Jesus. Olha só que interessante. Quando você faz isso, você está fazendo uma pregação todo dia. Sim, é. Eu perdi meu caderno no Uber. Eu tinha um outro caderno desse aqui, todo lotado. As folhas estavam acabando. Vixe. Perdi a Bíblia, perdi meu caderno. Por isso que eu só faço na nuvem. Cara, Eu também. Eu chorei, não pela Bíblia que eu perdi, mas pelo caderno que eu não vou ter mais, que eu tinha umas anotações. Eu falei: Senhor, então quem achar que faça bom proveito. Né? Quem sabe é uma conversão lá na frente, né? E as suas? Então, eu sou mais ou menos igual o Chileno, assim. O principal também, eu sempre falo isso aí pra todo mundo, assim, a questão da vida espiritual mesmo por trás, assim, a oração, não só pra pregação, mas é porque o que eu entendo, assim, né? A pregação a gente está fazendo às vezes do Espírito Santo. Quem converte é Deus, né? Quem age é o Espírito Santo, mas ele precisa de uma voz, né? A Bíblia, a palavra de Deus, né?
É Deus quem fala, o Espírito Santo é o autor da Sagrada Escritura, mas com a colaboração de um ser humano que tá lá por trás. Da mesma forma, quando a gente tem que falar em público, em qualquer lugar, sobre Deus, quando a gente precisa falar de Deus, pregar a palavra de Deus, a gente tá falando por Deus, mas através de nós. Então a gente também tem um impacto naquilo ali, né? E quanto mais próximos nós somos de Deus, menos a gente vai atrapalhar que a mensagem chegue limpa àquelas pessoas. O que a gente fala muito nas pregações a respeito de ser o canal de graça, o cano e tudo, né? E tá sempre limpo e tal. Mas, então, a vida espiritual, pra mim, acho que é o principal. Porque isso entra tanto na pregação, mas isso entra no seu próprio apostolado pessoal. Desculpa. Tanto mais o nosso apostolado, ele tem frutos, as pessoas que convivem com a gente, elas têm mais... Elas percebem mais Deus através de nós, quanto mais nós temos vida de oração. Então, é por isso que eu falava a respeito dessa questão da centralidade de Cristo. A centralidade da pessoa de Jesus Cristo na minha vida faz com que todos os meus atos estejam voltados para Jesus Cristo. Então, a partir disso, todas as pessoas que convivem comigo também vão se encontrar com Cristo, porque a minha vida está centrada em Cristo. E é por isso que eu gosto, por exemplo, que eu falo assim, eu gosto muito das velhinhas, porque hoje a geração da internet e tudo, né? Os católicos aí, eles, de internet principalmente, né? É muito de aparência, né? Não, a minha família é assim, a minha família é assim, os meus filhos, né, com 2 anos de idade, rezam o credo em latim, não sei o que e tal. Tipo assim, é sempre a aparência de virtude, né? Agora as velhinhas da igreja, que não tem aparência nenhuma, ela chega lá, vê o cara assim, todo largado lá, sozinho, chega e fala, nossa, meu filho, mas você é tão bonzinho, né? Tipo assim, você é tão... Até que você olha e fala, pô, não é tão assim não, né? Mas ela vê por trás, assim, que ela tá tão próxima de Cristo que ela reconhece Cristo no outro. E elas carregam a igreja nas costas, né, irmão? Pô, apostolado da oração... Aquelas velhinhas que tem a faixinha vermelha, entenda um negócio, aquelas velhas da faixinha vermelha... É quem carrega a igreja nas costas, irmão. Quem falou isso foi o Papa Francisco, mano. Elas estão fazendo o que a Alemanha não tá fazendo. Exatamente. Aquelas velhinhas carregam a igreja nas costas, irmão. Mas então eu tento buscar esse exemplo, assim, porque aquelas velhinhas, é claro que é uma piedade, assim, das velhinhas, né? Mas é um exemplo muito bonito de proximidade com Cristo e de ter esse tato de perceber Cristo no outro, ainda que ele não esteja aparentemente... sendo mostrado, ele tá ali oculto, o Cristo que tá oculto elas conseguem perceber. Na pregação eu também vejo a mesma coisa, quanto mais nós temos vida de oração, mais a gente vai conseguir ter uma pregação boa. E como que a gente vai preparar? Uma vez que a gente tem vida de oração, a gente vai estar lendo a Escritura todos os dias, vai estar em comunhão, se não todos os dias, o máximo que a gente puder, vai estar recebendo Cristo. A gente vai estar ouvindo Cristo na missa, a gente vai estar fazendo oração pessoal ali, de meditação e tudo, vai estar lendo algum livro espiritual, então você sempre vai ter conteúdo. Ah, pô, você vai chegar, vai falar... Daqui a um mês você vai falar lá sobre a Trindade. Você vai ter... Daqui pra frente vai pensar, pô, fudeu, é Trindade? Pô, o tema é difícil e tal. Já começa a pensar, já começa ali... Prestar atenção, aí você vai numa missa lá, daqui... sei lá quanto tempo, aí fala alguma coisa ali, aí você, putz, Trindade, tal, você lembra, tal. Eu costumo pegar ali, fazer uma notinha, eu anoto tudo no iPad, né? Aquele iPad que eu trago pra cá tem tudo, tanto profissional, pessoal, tá tudo lá. E é bom que é tipo o caderninho do chileno, então ele colocou lá a anotação do dia 20 e tudo, né? Só que se você perder o iPad, você vai chorar mais. Mas tá na nuvem, né? Não, eu choro mais, mas tá na nuvem pelo menos, né? Mas o iPad é bom que, tipo assim, eu jogo lá, por exemplo, vou ter uma... sobre a Trindade. Eu fiquei pensando, já pensei, joguei ideias, que eu não tô com o iPad, eu jogo no celular, tem o meu grupinho de notas, aí tem nota de palestras, nota do Santa Zoeira e tal. Eu vou jogando as ideias. Quando eu vou chegar na semana da pregação, assim, mais próximo, eu vou organizar as ideias. E eu gosto de fazer isso diante do Santíssimo também, pra fazer oração. Tipo assim, se não pode ser diante do Santíssimo, no momento de oração. Vou fazer oração agora pra essa palestra. E aí faz oração, tudo, conversa com Deus, pensando na palestra, mas organizando as ideias. Pô, vou começar falando disso, vou terminar, depois vou falar disso, vou terminar falando disso. Começo, meio e fim. Mas no iPad é bom que eu já dou um Ctrl F lá, um Command F, né, no iPad. Você joga lá Trindade, já aparece tudo que tem escrito Trindade, Espírito Santo, tudo que é Espírito Santo. Coisa de 3 anos atrás, coisa de ontem, né? Joga tudo lá, é mais fácil um pouquinho que o caderno. Mas eu gosto de fazer dessa maneira aí. Até pra ter uma linha de raciocínio na palestra, não ficar muito vaga, né? Pregação pra preparar é mais complicado que aula, né? Porque aula, quando você vai dar um conteúdo que é uma aula, você pode, por exemplo, você deu uma aula hoje. Aí ano que vem, né? Você vai dar a aula do mesmo assunto. Tá? Se for uma aula, vamos ser sinceros, você melhora a aula do ano passado. Você pega ela, melhora ela, porque você não vai ser a mesma pessoa, e dá uma melhorada e dá aula de novo. Entende? Agora a pregação não. Pregação você não pode fazer isso, senão vai virando um negócio meio industrial, né? Então o que eu faço? Eu costumo olhar pro tema como se eu nunca tivesse lido sobre ele antes. Exatamente. Saca? Então o que eu faço?
o processo de oração, ele é fundamental. E uma vez que ele começa, eu vou reestudar o tema, pegando os pontos que mais me chamam a atenção. Eu faço como uma Alexio Divina. Só que eu estendo a Alexio Divina não só para a escritura, mas também para o catecismo, para os outros livros. Sempre partindo da palavra. Ela começa com um trecho da passagem, eu tenho que achar uma... E eu tenho isso para mim, eu não sei se todo mundo é assim, mas para mim, pregação tem que ter uma passagem. Então eu acho uma passagem e falo, essa passagem é o que eu vou pregar sobre esse tema, certo? E aí dessa passagem eu vou destrinchando, entendeu? Uma vez que eu faço esse levantamento, aí eu tento traçar um caminho. Funciona muito, sempre funcionou muito bem, assim, sabe? Então, eu sempre pego a passagem que vai ser e aí a partir dali eu vou destrinchando, sabe? Então a ideia é essa, eu sempre começo como se eu nunca tivesse lido aquele tema, exatamente porque eu quero ver o que o Espírito Santo tem para me dizer a respeito daquilo ali, sabe? Num ponto de vista mais oracional. Porque senão vou transformar tudo numa aula. E aí não é isso que Deus está esperando de mim.